pessoal, sejam bem-vindos a mais um QCast. Eu sou a Marcele, representante comercial da Quinto Elemento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão empresarial com o Wilson Rios. Seja bem-vindo, Wilson. Olá, pessoal, obrigado. Mais uma vez aqui, né? Figurinha carimbada. O pessoal já vai começar a enjoar de viver aqui nos QCasts. Mas ok, vamos lá. Mais uma vez, firmes e fortes aqui. Sim. E sempre é um prazer tê-los conosco. Mandem perguntas, participem, interajam nas nossas redes sociais e mandem temas para próximos QCasts. E para a gente poder mudar um pouquinho o Wilson, trazer mais gente. Isso aí, né? Como vocês preferirem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão empresarial, que é um tema extremamente importante dentro da empresa para gestores, líderes e empresários, né? Acho que para a gente começar um pouco, explica o que é uma gestão, do que se faz uma gestão, para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, gestão tem a ver com administração, né? Então, quando a gente fala das 4 funções básicas do administrador, né? Que é direcionar, planejar, organizar, controlar, nós estamos falando de gestão, certo? Que é fundamental isso, como você falou. Isso é direcionado a gerentes, supervisores, empresários, diretores, por quê? Seja gerenciar, né, ou fazer a gestão de uma empresa, ou fazer a gestão do meu departamento, ou fazer a gestão da minha casa, fazer gestão da minha rotina. Então isso é uma coisa que serve para qualquer um, tanto no âmbito profissional, familiar, pessoal, tudo isso serve os mesmos princípios, né? Que nós vamos aqui discorrer ainda, falar um pouco mais aí de forma detalhada. Mas de forma geral, gestão tem a ver com o ato de administrar algo, certo? Que, até aproveitando aqui, por que ele é tão importante nas empresas? Porque sempre eu vou administrar algo que é escasso. Então a gente fala que administrar é você ter que gerir, ter que prover resultados através de um recurso que é escasso. Porque se ele é abundante, você não precisa administrar. Então a gente sempre vai estar ali com uma tarefa árdua, meio que remando contra a maré. Então também gerir é isso, é também esse ato de estar sempre devendo, sempre com poucos recursos. E eu acho interessante entrar no sentido assim, a gente falou um pouco sobre gestão em diversos lugares, dentro de casa, numa empresa, gestão de rotina, gestão financeira. Dentro de uma empresa, quem que faz a gestão? Tem um ou mais gestores? Como que funciona? Como a gente consegue identificar o gestor dentro dessa empresa? É ali o líder majoritário, o líder que está entre os funcionários e entre os majoritários? Quem que faz a gestão da empresa? Todos os 2 níveis, tanto a média liderança, que a gente chama de nível tático, como também a alta direção também gerencia, né? Faz a gestão da empresa. São gestões diferentes, são formatos diferentes, mas todos esses 2 níveis são responsáveis pela gestão, né? Então, vamos dizer que todo mundo que tem um cargo de chefia, o supervisor, o gerente, o diretor, o CEO, todas essas pessoas estão envolvidas no processo, né, da gestão. Lógico, quando a gente fala de gerentes, supervisores, nós estamos falando de uma gestão mais departamental e a diretoria a gente está falando da gestão empresarial, né? Quando a gente fala de gestão empresarial é por causa disso, eu estou gerindo toda a empresa. Então a gente já está falando que nos níveis mais altos, né, alta liderança, os diretores, nós estamos falando de uma gestão onde o planejamento, falando das 4 funções que eu acabei de falar, né? Planejamento é um planejamento estratégico, ele é de longo prazo, então diretores direcionam, então eles falam para onde a empresa está indo, como ela vai se posicionar no futuro mediante a todos os cenários que estão sendo construídos, né? Então como que vai estar a economia no futuro, como que vai estar a parte de tecnologia, inovação, hábitos de consumo. Então a diretoria baseado nisso vai dar todo esse direcionamento, esse planejamento estratégico e controlar os indicadores estratégicos e assim por diante. Isso desdobra em planos de ação. Esse plano de ação é responsabilidade da média liderança, que vai aí também gerenciar, vai
gerir, né, os seus planos departamentais para verificar, ó, estamos conectados com essa estratégia, estamos indo nessa direção, as pessoas estão performando, está tudo acontecendo dentro do plano ou não? Ou a gente precisa refazer o plano, ter planos de ajuste, então isso também é uma forma de gestão. De gestão, legal, interessante. Então, assim, a gente tem mais de um gestor dentro de uma organização. Temos vários, Mas normalmente. quem constrói esses 4 pilares, esses 4 princípios da organização empresarial? Eu acredito que seja muito diferente de cada empresa, de cada nível de empresa, comparando uma com a outra. Quem que constrói isso? É o administrador? É o fundador da empresa? Ou às vezes precisa de uma pessoa de fora, que veja o cenário de fora, para trazer processos mais bem estruturados? E quais são esses processos também? Perfeito. Legal, são várias perguntas numa só. Só. Já distribuiu uma pancadaria de pergunta. Vamos lá, legal. Como eu falei, cada nível ele provê uma informação. Quando a gente fala da gestão, ela precisa nascer em cima da gestão empresarial, em cima da gestão estratégica. Tem que vir de cima para baixo. Quando a gente fala da média liderança, o que eles vão gerenciar são desdobramentos disso. Então, quem que deve... Por onde começa? Pelos níveis maiores. É o fundador? É o administrador? Ou é alguém de fora? Depende do contexto da empresa, tá? Pelo fato de eu ser... Vou falar um pouco de característica das empresas brasileiras. Normalmente, né, principalmente até com o público que a gente trabalha, que são empresas de médio e grande porte, mas ainda com aquela característica familiar, que o próprio fundador, né, participa no comando da empresa. O que acontece? Normalmente ele é um especialista técnico da empresa. Então, eu até brinco, quem monta uma academia no Brasil é um educador físico, não é um administrador. Então ele sabe coisas de exercício físico, ele não sabe estratégias de negócio. Então ele vai crescendo por ter um produto ou uma prestação de serviço de boa qualidade, ele vai ganhando uma clientela, só que isso chega no momento onde a empresa começa a entrar numa ruptura, porque ela depende de processos, depende de pessoas, depende de toda a estrutura que você falou dos 4, né, pilares da gestão empresarial, ou também das 4 perspectivas do BSC, que é processos, pessoas, clientes e financeiro. A gente explica daqui um pouco melhor isso, para não perder o fio da meada. Mas ele começa a se perder porque começa a ter vários outros professores dando aula e não necessariamente eles vão seguir a mesma metodologia e tudo mais, é onde essa empresa começa a entrar em ruptura. Voltando, então por ele ser um educador físico, isso acontece com clínicas, porque é o médico, empresas da parte de construção civil que são engenheiros, eles não estão tão preparados às vezes para criar todo esse conceito estratégico. Então eu como fundador, se eu tenho competências estratégicas, então eu posso fazer isso. Se eu não tenho, aí existem essas outras possibilidades. Eu posso evoluir num sistema de gestão da minha empresa, onde eu, fundador, fico como um conselheiro, certo? Então a gente cria um conselho de administração, que normalmente começa com um conselho familiar. Então fica lá o fundador, os filhos, sócios, que às vezes sócios são esposa, irmãos, né? Então a gente cria esse conselho e aí a gente coloca um administrador com essas competências para iniciar o processo de gestão estratégica da empresa. Ou esse fundador, ou esse conselho, ou de repente até uma segunda geração que está se preparando, pode contratar uma consultoria e essa consultoria fazer um desenvolvimento deles e, consequentemente, também fazer esse planejamento estratégico e estruturar a empresa para um processo de gestão estratégica, né? Isso é, inclusive, um dos trabalhos que a Quinto Elemento faz e que é exatamente o que chamam de profissionalização da gestão. Então, aquela empresa que tem ainda uma gestão mais
do feeling do fundador, as coisas vão acontecendo muito empiricamente, muito no tocar do bumbo do fundador. Então o que a gente faz? A gente coloca todas as ferramentas de gestão nessa empresa e aí a gente começa a implantar desde a gestão estratégica até os processos de gerenciamento tático. E ainda existe muita, como eu posso dizer, as pessoas ainda veem a questão da gestão, a questão da implementação de processos de uma forma ruim? Qual que é o cenário hoje das empresas, principalmente as que a Quinto Elemento atua, né, que a gente já conhece, em relação à gestão? Você acha que hoje tem bastante processos definidos, as empresas conseguem entender essa importância? Ou ainda não, ainda é muito nisso que você falou de apareceu, vamos resolver, apareceu, vamos resolver. Não remediar, Sim. né? Não prevenir, só resolver quando aparecer. Infelizmente, eu digo que a maior parte das empresas ainda tem o conceito do a hora que apareceu o BO, a gente resolve. De apagar incêndio. Apagar incêndios. Chama, né? Isso tem um aspecto cultural. Quando a gente fala o brasileiro, que é aquele povo que deixa as coisas para a última hora, do jeitinho, né, do levar vantagem, então isso impacta os modelos de gestão das empresas brasileiras. Quando a gente fala de multinacionais, isso tem um viés um pouco diferente, né? Muitas vezes não se consegue ter os mesmos formatos de gestão igual das matrizes, né? Principalmente as americanas, alemãs, japonesas, que vêm muito forte, cada um dentro da sua cultura, mas modelos de gestão muito forte, eles encontram dificuldades no Brasil. Tanto que algumas empresas, inclusive, desistem de ficar no Brasil por conta disso, porque percebem que é difícil implementar esses conceitos, até porque os próprios colaboradores brasileiros também não aceitam processos de gestão, né? Quando fala de controle, o que é? Tá me perseguindo, tá não sei o quê. Então eles têm sistemas muito fortes, né? De controles, de medição de performance. Então existe um processo. O que eu vejo é que de uns anos para cá, e a pandemia acelerou isso começou a ser um tema mais vivo no Brasil, tanto que a gente vê várias consultorias aparecendo, a gente vê sistemas com muito mais recorrência nas redes sociais, né? Hoje a gente pode verificar N treinamentos para empresários, uma série de coisas. Isso no passado era coisas mais, principalmente consultoria. Consultoria era uma prestação de serviço cara para grandes empresas, né? Então hoje a gente já vê N consultorias para empresas de pequeno, médio porte, né? O Sebrae, principalmente quando a gente fala dos microempresários, dos pequenos, é também uma voz muito ativa de tentar mudar essa visão, mas infelizmente o brasileiro ainda tem essa coisa de que vamos de qualquer jeito, né? Muito bem intencionado, as empresas têm uma boa intenção de prestar um bom serviço, de vender um produto de qualidade, mas a falta de gestão impede que isso se concretize. Então eu crio uma empresa, eu tenho um bom apelo em termos de qualidade. Quando eu sou pequenininho, o que eu faço? Eu garanto essa qualidade. Quando a empresa cresce, isso só fica uma boa intenção na minha cabeça, porque não necessariamente o resto da empresa consegue prover essa qualidade, porque as pessoas não estão preparadas, nem técnico e nem comportamental. Aquela qualidade, aquele jeito de fazer que eu fazia, não é todo mundo que tem a mesma performance, as pessoas não necessariamente sabem como eu fazia. Então, uma série de coisas. Isso começa a corroer essa qualidade. O que eu vejo muito, me corrija se eu estiver errada, mas são empresas que elas focam demais em alguma única coisa. Se eu vendo, eu foco em apenas vender, mas eu não paro para enxergar os processos que vão me levar a vender. E daí vai ter mês que é ótimo, que a gente vai bater a meta, vai explodir. Tem outros meses que as coisas não vão acontecer. E quando as coisas não acontecem, que a gente começa a querer perceber onde está o erro,
onde a gente poderia ter agido de forma diferente. Eu acho que é importante ter essa gestão e os processos bem estabelecidos para poder entender, né, aonde que está esse erro, aonde pode ser feito diferente, aonde a gente pode atuar de forma diferente. Eu acho que isso falta um pouco, né? O atendimento ao cliente tem que ser excelente. Mas de que forma vai ser excelente? O que o meu cliente entende como excelente, né? O que é o excelente? Sim. Tá? De novo, várias perguntas aí, que dá pra gente explorar várias respostas. Mas vamos começar a entender um pouco uma questão, né, que você falou. Realmente, o brasileiro ele tem também esse perfil do que é a minha ordem do dia, né? Hoje a gente está precisando vender, então vende, toca o bumbo na equipe comercial, a equipe comercial vende que nem louco. Aí a produção começa a não dar conta, começa a produzir ruim, com baixa qualidade, eu começo a ter reclamação de cliente. Então eu tiro o meu foco no comercial e vou para a produção para que a produção saia com qualidade, né? Então vai meio que trabalhando nisso, qual que é o incêndio do dia e aí vai... É um pouco daquele jogo de futebol desorganizado, jogo de várzea, né? Fica os 11 em cima da bola. Então acho que até o exemplo do futebol é um negócio muito bacana. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua posição e cada um tem a sua habilidade. Sim. Tá certo? O zagueiro normalmente não é um jogador habilidoso, né, em dar drible, nada disso. Ele já tem um jogo mais preparo físico, né? Então o goleiro joga com a mão. O craque, o 10, sim, é o cara da habilidade, do toque, do drible. Então, cada um tem o seu papel e cada um tem a sua competência e tem a sua função. A empresa também é a mesma coisa. Não é precisamos vender, todo mundo foca em vender. Não sei o que, agora vamos produzir certo. Não sei o que. Cada um tem que jogar bem na sua posição. O que o empresário precisa ter, que aí vamos falar mais da gestão empresarial, que é até baseado no BSC, né, que a gente tem a nossa metodologia dos 5 pilares da gestão empresarial, que começa com a gestão estratégica, né, que é o planejamento estratégico. Aí o que eu preciso sempre olhar, né, que é o que o BSC fala, né, o Balance Scorecard, que foi desenvolvido pelos professores de Harvard. Então, para que a gente vai reinventar a roda se já teve um cara que já pensou nisso e está funcionando, né? Sim, sim. Então, eles falam o seguinte, você precisa conhecer a sua empresa em cima de 4 perspectivas. Processos internos, o aprendizado, ou vamos traduzir, o nível de competência das pessoas, clientes, que é a terceira perspectiva, e o financeiro. Então, eu sempre tenho que olhar essas 4 coisas ao mesmo tempo. Faz parte da minha rotina diária olhar essas 4 perspectivas e fazê-las caminharem juntas. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E aí é exatamente isso. O que também a teoria fala? Que processos e pessoas é a causa. É o meu ambiente interno. É onde eu consigo ter uma ação. Clientes e financeiro é consequência. Tá no meu ambiente externo, tá certo? E eu tenho pouca ação, eu tenho influência sobre isso. Então, o que eu preciso garantir? Processos bem estruturados, com uma metodologia. Metodologia é a forma que eu faço, né? Com método, né? Com um diferencial realmente de qualidade, com pessoas capacitadas fazendo isso, e isso tá na minha gestão, tá na minha mão. Isso vai impactar positivamente o cliente, ele vai ver valor, vai estar disposto a pagar mais, vai estar feliz, vai comprar, vai recomprar, vai indicar. E aí, naturalmente, eu tenho uma outra consequência, que é o meu financeiro positivo. Então, uma das coisas que acaba acontecendo muito é uma miopia empresarial, onde os empresários e gestores da empresa, eles ficam focados no efeito, clientes e financeiro. E aí por isso que dá essa sensação de enxugar gelo, nunca as coisas se resolvem, porque na verdade não adianta você, estando com uma úlcera, você tomar um analgésico para dor, né? Ou tomar um remédio para dor de estômago. A úlcera continua lá e ela só vai crescendo e só vai aumentando o problema. Então aonde que está o problema? Aonde que está a úlcera da sua empresa? Ou nas pessoas, no nível de competência das pessoas, ou nos processos, ou em ambos.
Então é Sim. aqui que eu preciso mergulhar. E até voltando ao que você falou, mas infelizmente o brasileiro ainda naquela questão do jeitinho, né? Ele acha que processos é engessar, burocratizar. Imediatismo, né? Sim. Eu quero para agora, eu preciso para agora. A gente Isso. precisa vender, ter resultado, ter clientes satisfeitos. E às vezes tem tudo isso, a empresa não lucra e vai ver o problema está no financeiro, que não sabe definir metas, analisar resultados, o que pode estar errado e o que não pode. Uma coisa Tudo isso, vai né? conectando com a outra. Uhum. A gente fez um podcast, né, com o Vinícius, a gente falou sobre processo, então não vou ficar repetindo. Mas assistam porque vocês vão ver. Processos é a maior forma de você trazer redução de custo, agilidade, né, garantir, não é só garantir qualidade, é redução de custo, fazer acontecer. Então assistam que vocês vão ver várias coisas sobre processo. Mas até falando do financeiro e também falando dessa questão do imediatismo. O imediatismo é a falta de planejamento estratégico. Então, quando eu tenho um planejamento estratégico, eu começo a pensar no futuro. Por mais que você fale assim, mas como é que vai estar o mundo daqui a um ano? Aparece uma pandemia, aparece uma guerra, tem uma troca de governo, tem não sei o que, impacta. Tudo bem, mas em condições normais, qual é a tendência daqui a um ano, 2 anos, 3 anos? Eu já vou fazer isso. Dentro do planejamento estratégico, eu também vou pensar quais são os problemas que pode ter, né? Quais são os riscos envolvidos na minha operação, né? Ainda mais como a gente passou por alguns, já dá pra gente prever. Se tiver uma nova pandemia, se tiver guerra, se tiver isso, se eu tiver um desabastecimento de matéria-prima, se acontecer não sei o quê. Então eu já começo a pensar em cenários e já pensar em algumas ações. Se acontecer, a gente já tem o passo 1, 2, 3 já planejado. Se acontecer, eu já começo a planejar o 4, o 5, o 6, mas pelo menos eu já tenho os direcionamentos de como a gente começa a sair disso. Então, o planejamento estratégico é tentar trazer um pouco de previsibilidade. Ele compõe 2 aspectos. Eu vou pegar informações do que será o futuro e eu também começo a planejar como eu quero que seja esse futuro, né? Tem inclusive o Peter Drucker que fala isso. A melhor forma de planejar o futuro é construí-lo. Então, o planejamento estratégico é construir esse futuro. Não é deixar o barco conforme a maré leva. Não, vamos colocar aqui o timão e vamos pilotar esse barco. Então, o planejamento estratégico tira um pouco dessa questão do imediatismo, porque tem o planejamento, a gente sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, depois. Se tiver uma mudança, senta e replaneja, sempre trazendo o máximo possível de planejamento. E o estratégico também traz o seguinte, eu vou pensar, por exemplo, qual que é o meu público-alvo? O meu público-alvo é um público A. Público X, não é nem público A em termos de classe A, B, não, público X. O que eles valorizam? Eles valorizam isso. Então eu vou colocar como diferencial na minha empresa isso que eles valorizam. Porque se eles valorizam, eles dão valor, eles vão pagar mais por isso. E aí é onde eu vou começar a construir os processos da minha empresa para garantir que esse valor chegue até o meu cliente. Construir seu nome, construir a sua Sim. marca em cima desse diferencial, né? Por que fala assim, nossa, a empresa cresceu e ela perdeu aquele atendimento, perdeu aquela qualidade? Porque enquanto eu estava à frente, eu conseguia dominar isso, eu dava esse valor que as pessoas querem. Quando a empresa cresce demais, eu perco esse contato, eu tenho que garantir que os outros façam. E essa garantia vem via processos e via gestão de pessoas. E aí eu não tenho isso, as pessoas vão entregar aquilo que elas querem, a qualidade começa a ficar corrompida, uma série de coisas, e aí é onde eu começo a ter problemas de reclamação e tal. Outra coisa, qual que é o seu público-alvo? Qualquer pessoa que queira comprar. Isso é muito importante a gente frisar. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Não vende para ninguém. Porque aí qual que é o diferencial da sua empresa? É o atendimento. É o atendimento, mas... As pessoas são tão diferentes, né? Cada um quer um atendimento diferente.
entendeu? Se eu e você formos numa loja, né, separadamente, o nível de expectativa de atendimento para você é muito diferente para mim. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a pensar, como até alguns cases que a gente tem na Quinto Elemento. A gente trabalhava simultaneamente com 2 grupos de redes de academia. Um ligado muito à qualidade de vida, então reabilitação de pessoas que têm problema de coluna, joelho, pressão alta, idosos, crianças, né, com natação, questão de asma, bronquite, tal. E um outro, a gente tinha uma rede de academias de performance, né? Então, para ganho de massa muscular, perda de peso, entrar em forma mesmo, e até algumas pessoas até para competição. Sim. As estratégias são totalmente diferentes. Então, a forma de eu me comunicar com a sociedade para me conectar com o meu público-alvo é diferente. Os processos são diferentes, os indicadores, o que eu espero de atendimento é muito diferente. Sim, tá certo? Quando você pega algumas academias aí, né, low cost, então você pega lá, o cara entra, vai para o equipamento, faz seu exercício, vai embora. Se tiver dúvida, chama no Se tiver dúvida, tal, mas acabou. Quando eu falo que eu estou falando de uma academia que está falando de qualidade de vida, eu preciso ter um profissional que é atencioso, que é empático, que é paciente com a terceira idade, que quer conversar, que quer contar os causos e tudo mais. Então são focos totalmente diferentes, processos diferentes. O que eu vou medir para saber se o meu cliente está nesse da qualidade de vida? Se diminuiu o nível de dor, se ele está com maior flexibilidade, se ele está dormindo melhor, se ele está consumindo menos remédio. Esses são os meus indicadores de performance. E é isso que o processo traz. Não é o engessar, é o direcionar essa qualidade, trazer controles para que você, empresário, tenha dados que façam sentido para o seu negócio, onde você fala, legal, a performance da minha empresa está bacana, né? Os meus clientes estão recebendo a minha proposta de valor, que é passar para eles uma qualidade de vida melhor. Então, eles estão com 90% dos nossos clientes relataram uma diminuição de dor. Tá ótimo. A gente está conseguindo gerar valor, levar nossa proposta de valor, o nosso diferencial para esses clientes, tá certo? Então é aí que começa, né? O processo vai se conectar com essa estratégia, né? As pessoas vão ser contratadas dentro do perfil para atender esse público específico, eles vão ser treinados, capacitados dentro desse método, né? E para atender esse tipo de público, as minhas estratégias de marketing vão estar todas conectadas com isso, e aí isso começa a entrar numa sinergia onde começa a alavancar isso, né? Então, um começa a gerar valor para o outro. E aí o financeiro vai me trazer os dados, que é o que você falou. O financeiro está medindo tudo isso, porque o financeiro não resolve nada dentro da empresa. Ele só é termômetro. Ah, legal, ó, a gente está conseguindo conter, os gastos estão dentro do quê? Os nossos produtos estão tendo a margem de lucro esperada? A gente está conseguindo vender no ticket médio esperado, ou os nossos vendedores estão tendo que negociar muito desconto para poder fazer a venda e isso está impactando os negócios. O financeiro vai dar informações para o RH, por exemplo, quais são os produtos premium com maior margem de lucro, por onde a gente vai fazer uma estratégia de remuneração variável, por exemplo, comissionamento, dentro dessa estratégia. Eu vou pagar mais comissão para os produtos premium, vou pagar menos comissão para aqueles produtos commodity. Né? Então, agora, quando o financeiro não me dá essas informações, né? Principalmente a gente vê muito isso através das áreas de controladoria. Quando o financeiro não dá esses inputs para o marketing, qual que é o produto que mais tem margem? Não sei.
Então a gente investe em qualquer coisa, investe em qualquer produto, investe, entendeu? E você começa a fazer qualquer coisa, Vender né? qualquer coisa de Paga qualquer comissão, forma. paga 1% sobre qualquer coisa que vender. Se vendeu com desconto, se vendeu sem desconto, se a margem foi boa, se não foi, paga 1%. Então essas coisas muito generalizadas, essas coisas meio chutadas, é que começa a não trazer desempenho, né, resultados para a empresa. E aí é onde essa bola de neve vai crescendo e o empresário começa a ter dor de cabeça, e aí começa a ver a empresa dele virar um certo caos. Né? E aí ele começa a não ter vida, porque aí ele começa a ter que apagar os incêndios, trabalha demais, e aí começa a trabalhar sábado, domingo, feriado, até de noite, não dorme e assim por diante. Isso ressoa na equipe, então também Sem traz muita dúvida. coisa. Porque tudo que cai na equipe cai pro cliente, então... Né? É um probleminha que vai ligando ao outro. Tem uma solução frase... liga ao outro, um problema ao outro também, né? Assim vai indo. Tem a frase de um consultor americano que ele fala o seguinte: se você quer saber como o seu cliente vai se sentir amanhã, pergunte como o seu funcionário está se sentindo hoje. Certo? Por quê? Se eu tenho uma equipe que está desanimada, desmotivada, está triste, está com medo, está, sei lá, com qualquer sentimento ruim, eles vão passar isso no atendimento, né? Seja no atendimento direto, que é o atender, falar com o cliente, ou seja no atendimento indireto. Ele vai produzir um produto com falhas, né? Ele vai prestar um serviço ali de baixa qualidade. A hora que o cliente recebe isso, ele vai ver que tem uma série de falhas, que aquilo não tem nada a ver com o que foi vendido, com a proposta de valor da empresa, né? E ele vai ligar, vai reclamar, vai querer a troca da peça, vai querer restituição do dinheiro, vai no Reclame Aqui, vai no Serasa não, no Procon, vai e assim por diante. Sim, entendeu? Sim. E é o famoso boca a boca que é o mais preocupante. Sim. Vai falar para outras pessoas da experiência ruim que teve. Uma experiência boa a gente passa para uma pessoa, uma ruim a gente passa para 10. Exatamente já isso. mexe com raiva, frustração, inúmeras coisas. O ser humano é programado para ver a parte ruim das coisas. Sim. Por quê? Porque aquilo que é ruim, ele me põe em risco, né? Pensando a gente lá nas cavernas ainda, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem algo ruim, né? Então, isso me põe em risco, isso me põe em alerta. Quando há algo bom, é bom, bacana, não me põe em risco, não me põe em alerta, não chama tanto atenção. Então é exatamente isso. Quando eu tenho uma prestação de serviço ruim, eu quero falar para todo mundo, né? Faz parte desse nosso processo de autopreservação. Vamos imaginar como é que funciona quando a gente pensa nisso lá nos primórdios. Eu estou na minha caverna com o meu bando, né, lá de hominídeos. Saí da caverna, vi que tem um ser humano morto. Eu vou lá e investigo. Se ele não tem ferimento, ele morreu de causas naturais. Tá bom. Agora não, ele está comido, ele foi mordido, ele está sem um pedaço. Tem um bicho, tem um predador em volta. Então isso está me colocando em risco. O que eu faço? A gente entra no módulo fofoqueiro. Eu vou entrar para dentro da caverna e falar: galera, bicho pegou. Sim. Tem um predador aí, vamos ficar espertos, senão a gente morre. Então a gente ainda tem esses mesmos comportamentos, sim, entendeu? Cuidado com aquela empresa, viu? Aquela empresa é predadora, ela faz sim, mal pra gente. Então eu preciso alertar todo mundo, tá? que tem esse risco iminente. Por isso que quando a gente passa, por exemplo, na Dutra, tem um acidente do outro lado, tem mais trânsito do lado de cá do que do lado do acidente. Por quê? Porque essa curiosidade, porque a gente precisa entender o que aconteceu. Nossa, tem alguma coisa acontecendo, é esse nosso sistema ainda de alerta muito ativo. Apesar que muitas vezes ele não serve para nada, porque a realidade nossa hoje é totalmente diferente, mas ele ainda continua muito ativo. Sim. Né? E a gente falou de um pouco de algumas coisas que não mudam, esse sentido de segurança, a gente gosta de se sentir seguro e a gente fala qualquer perigo que possa acontecer. Quando a gente traz a gestão, a gente fala muito de ter processos estabelecidos, rotinas estabelecidas.
E quando essas rotinas precisam mudar? Por exemplo, hoje, 2023, eu abri uma empresa e estabeleci tal sistema de gestão, porque tem alguns também. Sim. De quanto em quanto tempo é importante a gente parar e revisar essa gestão, se precisamos mudar, porque tudo muda e hoje as informações fazem com que tudo mude muito rapidamente. Sim. Né? Mas para não causar confusão na equipe, nos próprios clientes, porque tem muitas marcas que mudam toda hora e a gente acaba nem lembrando delas por conta de todas essas mudanças, Sim. não dá tempo de fixar. O que a gente tem que fazer para saber quando é o momento certo de mudar? Isso vem de resultado ou tem algum outro indicador que a gente possa usar? Vamos lá. Muito boa essa pergunta, realmente. Quando você implanta o processo, você já define no próprio processo. Por exemplo, quando se traz de forma correta, né? Não quando a gente pensa só na certificação, mas esses selos tipo ISO 9000 e tudo mais, o que acontece? Eles mesmos dentro do programa, ele já prevê que você precisa revisitar o seu processo e redesenhar, fazer ajustes, fazer melhorias periodicamente. Normalmente a gente indica que isso aconteça a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano. Você precisa ir lá e olhar e ver se o seu processo pode sofrer melhorias e normalmente pode, porque sempre as coisas vão evoluindo, tá? Então isso é uma forma técnica padronizada de pensar no processo. O processo também ele deve ser revisitado, repensado e melhorado toda vez que acontece uma falha no processo. Tá? Então eu tenho lá o meu processo, aconteceu um problema, eu tive uma reclamação do cliente, ou que pode ser um cliente externo ou que pode ser um cliente interno. Aconteceu uma falha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma investigação da causa raiz. A hora que eu identifiquei essa causa raiz, o que eu acabei de identificar? Uma melhoria no meu processo. Puxa, a gente não tinha pensado nisso. Aqui aconteceu uma falha e isso gerou um problema. Então agora eu vou melhorar o meu processo para que não aconteça mais essa falha. Sim. Acabei de mudar o meu processo. Tá certo? Ah, mas a gente tem um problema por mês. Legal, uma vez por mês eu vou melhorar o meu processo. E ótimo! Dentro do sistema a metodologia de processos, a gente vê com muito bons olhos essas falhas, porque é o processo de amadurecimento. Eu coloco um processo, às vezes pensado, que a gente fala, né, meio no laboratório, meio na prancheta. Sim. Coloca em prática. A hora que você põe em prática, você vê que tem várias... Aí começa a borbulhar problemas. Legal, você vai tratando todos esses problemas, vai ajustando, até que o processo começa... E ajustando para a metodologia da empresa, talvez. Sim. Porque um negócio não é igual ao outro, uma empresa não é igual a outra. Não. Então, o que dá certo aqui pode não dar aqui. A base pode ser a mesma, mas a metodologia muda, né? Por isso que a gente fala que os nossos produtos são personalizados. Cada processo é um processo, cada metodologia de empresa é uma metodologia. 2 empresas, 3, 4, 5, 10 empresas do mesmo segmento, elas não fazem o fluxo de caixa da mesma forma. Entendeu? O sistema é diferente, os controles, é tudo diferente. Então, as técnicas de fluxo de caixa são tais, mas a minha metodologia, a forma que eu faço no caderno, eu faço numa planilha, eu faço no sistema, eu coloco tal coisa, eu faço o fluxo de caixa a realizar para 30 dias, eu trabalho com metodologia de 90, eu trabalho... Cada um vai ter um jeito, entendeu? Sim. Então, é o banco que eu trabalho, tudo isso vai influenciar o meu método. Mas outra coisa também, só para terminar de responder, quando muda a estratégia. Sim. Então eu percebo que tem que essa mudança de estratégia pode ser por uma questão interna ou uma questão externa. Eu tenho uma situação de pandemia. É um agente externo que da noite para o dia fez com que eu tivesse que repensar todos os meus processos. Mudou a estratégia, mudou a minha forma de operar, tá? Quando eu mudo, por exemplo, de tecnologia, trouxe uma máquina nova, mudei o sistema, né? Isso é uma coisa muito mais interna. Eu tomei uma decisão de trocar minha tecnologia. Eu também vou mudar processos. Quando eu tomo decisão de mudar público-alvo,
É muito comum as empresas fazerem isso, né? Mudança de público-alvo. Né? Quando eu comecei, eu atendia um público X. Agora que eu estou num porte maior, eu vou atender um grupo de clientes Y. Mudei meu processo, né? Porque provavelmente o meu diferencial agora é outro, a forma de atender esse cliente é outra, então eu também vou mudar processo. Então qualquer mudança que eu tenho, eu também preciso revisitar os meus processos. Mudar os processos, né? A gente entrou num conceito bem legal, a gente falou um pouco de técnicas e metodologias, que normalmente vêm dessas técnicas, dessas ferramentas que a gente costuma utilizar. Em qual momento, dentro de uma empresa, vou até pedir para quem está assistindo falar um pouquinho nos comentários, como vocês veem a gestão dentro da empresa de vocês e se o que eu vou entrar agora pode vir a acontecer. Em qual momento as pessoas confundem metodologia com bagunça? Por exemplo, eu tenho uma metodologia de escrever um livro, você tem outra. Tá. Só que nós estamos da mesma editora e a gente tem que manter um padrão. Como fazer para isso não virar uma bagunça? E para a gente poder ver que é uma bagunça. Legal. O que a gente tem que entender é que a metodologia tem que ser algo da marca. Então eu tenho uma editora, a minha editora ou editora que nós estamos trabalhando, ela tem uma metodologia. Então nós, a partir do momento que a gente concorda em trabalhar nessa empresa, a gente está concordando em seguir a metodologia da empresa. É antiético, é desrespeitoso, é antiprofissional da nossa parte entrar numa empresa que tem um método e falar não, eu vou fazer do meu. Então, não tivesse aceitado trabalhar nessa empresa. Então, quando todo mundo segue o mesmo método, aí a gente não tem bagunça. Sim. O que vai gerar bagunça é porque vamos pensar que tudo na vida tem um método. Seja ele formal ou seja informal, tá certo? Se eu for fazer café, existe um método. Eu tenho um método, você tem outro. Sim, tá sim. certo? Tanto que aqui na Quinto Elemento a gente até brinca, né? Ora a gente toma chafé, ora a gente toma nanquim. Sim. É porque o método é diferente, né? Tem pessoas que gostam do café coado, né, no modo tradicional, no coador de pano, outros vão na cafeteira, outros gostam de cápsula, enfim. São vários métodos diferentes, dosagem, uma série de coisas. Então, cada um tem o seu método. O que normalmente acontece nessas empresas, né? A empresa não tem um método dela, ela tem uma boa intenção, né, de querer fornecer uma qualidade XYZ, mas ela não tem método, ela não tem o como isso é feito. E aí ela contrata profissionais. O que vai acontecer? Qual que é o jeito da empresa? Não tem um jeito estabelecido. Então eu vou fazer do meu. Aí você vai fazer do seu, o outro vai fazer do dele, o outro... Aí quando você olha, nem parece que a gente trabalha na mesma empresa, né? Porque as metodologias, os jeitos de fazer, de escrever, de uma série de coisas, sai tudo... Aí eu falo que são empresas Frankenstein, né? Porque você tem o braço de um com a cabeça do outro, com o tronco de outro, são pedaços, você começa a fazer coxa de retalhos. Aí dá um né? problema enorme e ninguém sabe de onde veio esse problema, como surgiu esse problema. E aí isso começa a virar bagunça. Sim, daí tem um cara que vende muito, que arrasa, e outra pessoa que tá lá embaixo e que ninguém sabe entender o porquê disso tá acontecendo. Exatamente né? isso. Mas, por exemplo, até vou dar um exemplo de Quinto Elemento. Imagina que a gente tem 5 consultores que atuam em consultoria financeira. A Quinto Elemento não tem uma metodologia, cada um faz do seu jeito. Então eu fico muito à mercê desse jeito dele fazer. O cliente pode gostar, como o cliente não pode gostar e reclamar. Aí tem um problema. Você que é da área comercial, você vai vender uma coisa. Será que o cara vai entregar? Será que a metodologia dele vai entregar exatamente aquilo que você vendeu? Pode ser que não, né? O consultor sai no meio do projeto, eu tenho que pôr outro. Aí o cara que vai entrar vai ficar, mas tudo que foi feito foi tudo errado, foi tudo uma porcaria, o anterior não sabia o que estava fazendo.
o cliente vai olhar e falar assim, cara, mas era a sua empresa que estava E fazendo. ele perde a credibilidade, porque ele não está associado a uma pessoa, aí, por mais que ele adore, ele está associado à empresa. Ele vai né? ligar aqui e falar assim, ó, o seu consultor acabou de falar isso, isso, isso e isso. Cara, a sua empresa é a palhaçada, entendeu? Ou acontece aquilo, sei lá, por exemplo, o consultor sai de férias, aí o cara vai lá durante um mês dar continuidade no projeto. Nossa, adorei o método desse consultor, não quero que o outro volte. Então fica uma coisa, aí que você falou, começa a virar um pandemônio, né? Uma bagunça generalizada. Fica muito pessoalizado as coisas. Sim. Quando você tem um padrão, você imagina uma montadora de carro, tá? Imagina que cada funcionário montasse o carro do jeito que ele gosta. Você ia chegar na concessionária e falar, eu quero um carro. Mas você quer o carro padrão Wilson ou no padrão Marcelli? Não, eu preciso ter um padrão. Ó, o carro modelo X é assim. Aí eu tenho a versão A, B, C, D, padrões, entendeu? O fato de ser padronizado não quer dizer que está engessado. Eu acho que até essa questão de carros é interessante. Olha, eu tenho o modelo A, eu tenho o modelo B, eu tenho o modelo C, eu tenho o modelo E, mas se você quiser eu posso colocar os acessórios A, B, C, D, E, F de fábrica. Sim, e eu acho que dá até pra gente usar outro exemplo, trazendo para esse lado de vendas. Numa loja que tem mais de um vendedor, é normal que cada um fale de uma forma, que cada um se desenvolva com o cliente de uma forma e de cliente para cliente. Cliente que é mais fechado, às vezes tende a ter uma relação de tal forma com uma pessoa, e tem outro vendedor que gosta mais de falar. Mas será que todos os seus vendedores usam as mesmas ferramentas de persuasão para conseguir vender? Dentro da forma que eles falam, dentro dos clientes que eles conseguem agradar, todos sabem o que eles têm que fazer, quais as ferramentas de venda, de persuasão, de manipulação para chegar no resultado, eles estão usando da mesma forma? Todos conhecem da mesma forma? Eu acho que é muito importante a gente falar isso também, né? Pode ser que não. Porque provavelmente não. E eu acho que é por isso que tem, assim, a gente vê vendedores com uma performance incrível e outros lá embaixo. Mas às vezes o que está lá embaixo, ele atende muito bem, ele fala muito bem, mas ele não tem as mesmas técnicas que o que está lá em cima. Coisa que se eu pegar e dar uma instrução, um treinamento, um feedback, né? Sim. Vamos falar de gestão, né? Eu como gestor acompanho, vejo, né? Falo, direciono ele para campanhas, monto um script para ele. Talvez falte treinamento sobre o produto. Sim. Né? Eu não sei falar sobre o produto. Né? Vamos falar que a gente está vendendo viagens aqui. Certo? Puxa, eu não conheço tal roteiro, eu não sei falar sobre Maceió, não sei falar sobre, sei lá, Argentina, sei falar sobre Nova York, não sei. Cara, vem aqui, deixa eu te ensinar. Tá aqui, leia sobre isso, tem aqui o roteiro, tem lá os passeios, tem isso, tem aquilo. É você investigar. Isso são processos de gestão. Né? E você começa a dar essas informações e aí você percebe que a pessoa começa a performar. Né? Legal, dei todas essas informações, treinei ele em técnicas de venda, de persuasão, treinei ele sobre produto, fiz isso, acompanhei e tal. O cara não performou. Legal, troca. Exatamente. Faz parte do gerenciamento fazer a troca de pessoas, mas como último recurso, não como primeiro recurso. Não é aquela coisa de falar assim, você tem lábia para vender? Tenho. Todo mundo ótimo, vai ter, né? ótimo. Então vai lá. 2 meses você não vendeu nada. Isso daí mentiu porque não tem lábia nenhuma. Não necessariamente. Mas se a gente começar a pensar, foi-se o tempo que vender era uma questão de lábia, né? Não tem mais isso, não existe mais essa questão da gente falar de lábia, né? Não, agora são métodos de venda, técnicas de vendas, técnicas de persuasão, né? Técnicas de demonstrar o diferencial do seu produto pro seu público-alvo, né? Gente, a Ferrari não é o que é porque ela quis vender para todo mundo e a qualquer preço. Não, eu tenho um padrão, eu tenho meu público-alvo, eu tenho isso e eu não abro mão da minha qualidade.
certo? E aí com isso eles têm os carros mais desejados do mundo, ou pelo menos os mais famosos, né? Exatamente. E eu acho que um outro exemplo de gestão que é muito forte, que eu sempre gosto de trazer, que eu já estudei bastante, é a Disney. Há quantos anos existem a Disney? E há quantos anos o Walt Disney, que foi quem fundou tudo, morreu? E mesmo assim o padrão de qualidade só sobe, as pessoas lembram da Disney, lembram desse padrão de excelência, lembram desses processos muito bem cumpridos, né, dessa gestão muito bem estabelecida. Eu acho que quando você consegue colocar isso dentro da sua empresa, a sua marca ela também se consolida muito no mercado. Sim. Né? De forma que quando houverem mudanças, as pessoas elas vão continuar abraçando, elas vão continuar comprando e dando a devida credibilidade, né? Até vou usar isso que você falou da Disney para trazer um outro viés falando da gestão. O que acontece? Falando da Disney, muitos empresários, muitos gestores passam por uma situação assim: eu não posso sair da minha empresa, porque se eu sair da minha empresa, minha equipe não produz. Sim. É nítido, por exemplo, as empresas me contratam para dar treinamento de liderança, né? Mas fala assim, mas o meu gerente não pode sair da loja, porque se ele sair da loja, ninguém vende. Não é? E aí o que acontece? Mas espera aí, como é que eu vou treinar o pessoal se o pessoal não pode sair da loja, né? Então fica um negócio que é uma ambiguidade que você não sabe o que faz. Aí você tem que ficar dando treinamentos em doses homeopáticas de 1 horinha, 2 horinhas, e aí a empresa quer que você faça uma transformação no modelo de gestão da empresa com pílulas de conhecimento, né? Não dá. Então, esse exemplo que você trouxe da Disney é o maior exemplo. O Walt Disney já morreu há sei lá quantos mil anos, né? E a Disney continua um padrão de excelência fora do comum. É um exemplo, é uma referência no mercado quando a gente fala de um atendimento encantador, né? Não é nem um atendimento de excelência, é um sonho aquilo. Por causa disso, é você ter um processo de gestão tão forte que a coisa acontece independente de eu existir ou não, né? De eu estar lá ou não. Então, é isso que as empresas precisam pensar. Quando eu tenho um processo de gestão, uma liderança forte, eu estando ou eu não estando na empresa, as coisas vão funcionar do mesmo jeito. Falando de liderança, liderança é a minha capacidade de influenciar pessoas. Então, a minha equipe, né, eu tenho uma influência sobre a minha equipe, um engajamento, motivação, né, o espírito da equipe está tão engajado em querer fazer, né, eles querem fazer, que eu não preciso estar lá para garantir que eles façam. E o processo é um processo forte, a engrenagem está tão bem ajustada que também não dá para eu parar, né? É a linha de produção. Se eu paro, tudo vai para o espaço. Então eu preciso seguir aquele ritmo. Então quando eu entro, que são as duas perspectivas do Balance Scorecard, né? Processos e pessoas, de novo, é a causa. Processo bem estabelecido, pessoas motivadas e engajadas. Quando eu ponho isso para funcionar, eu posso ficar fora da minha empresa. Até porque quando a gente fala de diretoria, né, estratégico, é uma função externa à empresa. Sim. Eu não consigo montar estratégia trancado no meu escritório 5 dias por semana. Eu preciso estar em campo, eu preciso estar convivendo com pessoas, outros empresários, fornecedores, clientes, participando de workshops, seminários, feiras, né? Para eu começar a captar essas tendências, para eu começar a ter informações sobre oportunidades. Aí eu trago essas informações para dentro da empresa, crio o meu plano estratégico, passo essas informações via planejamento estratégico para os meus gestores, os gestores vão criar os processos que vão sustentar isso. Vão me apresentar como diretor, eu vou dar ok e falar, não, legal, isso está bem amarrado, funciona bem, os indicadores, os controles estão bem estabelecidos
e isso vai para a operação, para a execução. É esse o funcionamento da empresa. Então, realmente eu preciso ter esse processo de gestão, porque se eu não estiver fora da empresa, eu não faço estratégia. E aí isso entra muito até numa frase da minha avó. Falava, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Então entra muito isso. Quando eu tenho muita atividade, eu como diretor, tenho muita atividade operacional, eu acabo não tendo tempo de fazer coisas estratégicas que vão alavancar o negócio, né? Por isso até que dados do Sebrae mostram que 80% das empresas brasileiras não têm lucro. Sim. Por conta disso. A falta de processos me traz muito desperdício, ineficiência, quadros inchados, retrabalho. Então eu preciso de uma equipe gigante não para produzir, mas para retrabalhar, porque cada BO, cada incêndio que eu tenho que apagar é um retrabalho que eu estou tendo, sim. né? Então, devido a todas essas questões, não sei formar preço, porque como eu não tenho um método, eu não tenho um processo, eu não sei formar preço. Então, uma série de coisas que a gente aqui começa a discutir. E daí uma coisa dá errado, porque muitas coisas podem dar errado no caminho, greve de caminhão, sim, que aconteceu lá do outro lado do mundo, e daí as empresas têm mais despesas ainda, então já gastou muito mais do que necessário apagando esses pequenos incêndios, acontece alguma coisa que foge completamente do controle, gasta-se muito mais e nisso muitas empresas acabam quebrando. Mas né? olha, muitas empresas se aproveitam disso, né? Eu vou trazer dois exemplos, um que é de um cliente nosso, né, que eu conheço um pouco mais, e outra de uma situação que eu vivo do meu cotidiano, tá? Vamos falar de uma crise. Né? Duas crises diferentes. Vamos falar da greve dos caminhoneiros. Né? Esse nosso cliente, ele tinha uma frota de pequenos caminhões, né? Furgão, enfim. O que aconteceu? Com a greve dos caminhoneiros, ele falou, quer saber? Eu vou fazer toda a distribuição com a minha frota própria, com esses carros menores, certo? Mas eu não vou desabastecer. Então, como ele é uma empresa bem gerenciada, ele conseguiu criar estratégias dentro desse cenário adverso. Enquanto estava todo mundo parado, ele criou estratégias de rotas secundárias, uma série de coisas, e ele conseguiu abastecer os clientes dele. E o que aconteceu? É uma empresa da área de consumo, vende produtos para mercados, né? Então, quitandas, perecíveis. Isso, então tem uma questão. Se ele tem, e eram produtos que precisavam ficar refrigerados. Então, se eu tenho produção, eu tenho uma limitação de estoque refrigerado. Não dá para eu falar assim, aluga um galpão que eu vou estocar. Não dá. Eu preciso uma câmara fria, uma série de coisas. Outra questão, é um produto que estraga rápido, o prazo de vencimento é curto. Então não adianta eu falar, vamos estocar depois. Não, então ele precisava desovar esse produto. Então o que ele fez? Ele foi e continuou vendendo e abastecendo os clientes. Só que os outros, as grandes marcas, ele é uma grande marca, é o segundo, é o vice-líder no Nordeste do segmento dele, né? Mas as grandes marcas, tal, que ficaram com os caminhões parados, produtos estragando, não sei o quê, o que aconteceu? Abriu espaço nas gôndolas, né? O que ele fez? Em vez de ele vender 10, ele vendeu 20. Porque só tinha o produto dele lá, basicamente. Né? O desabastecimento dos outros, até para os mercados não ficarem, né, com as gôndolas vazias, começou a comprar mais. Ele vendeu muito mais. No mês que teve a greve dos caminhoneiros, ele vendeu 50% mais. E depois disso, o faturamento dele estabeleceu num outro nível 20% maior. Porque as pessoas só tinham aquele, experimentaram, gostaram, trocaram de marca e uma série de coisas. Para certos comércios que ele não vendia, o cara não tinha produto, viu o vendedor, traz o seu mesmo, e ele conseguiu. Então são estratégias, né, que no meio das dificuldades, algumas empresas ficaram, porque a greve, porque não sei o quê. Ele criou outros meios e conseguiu ganhar espaço, né, ganhar market share. Fora o
outro vende lenço. Exatamente ele vendeu isso. Lenço. Falando de pandemia, duas padarias, isso foi inclusive uma conversa com um amigo meu, vizinho. Poxa, você viu, a pandemia fechou a padaria X, que é uma padaria super tradicional. Eu falei, desculpa, aquela padaria já estava falida já faz alguns anos. Você entrava lá, não tinha mais nada, só tinha os bêbados tomando pinga e uma série de coisas. A pandemia só veio oficializar o fechamento. Não foi a pandemia, foi tudo a gestão que caiu, né, e gerou isso. Há uma outra padaria no mesmo bairro, super movimentada, com a pandemia não tinha movimento, as pessoas não podiam mais consumir nada lá, só entrava, comprava e saía. Então essa coisa do balcão, o café da manhã lá era lotado, ficava um formigueiro aquela padaria. Acabou, né? Você falou assim, nossa, afetou o faturamento? Aí falou que nada, a gente colocou o delivery e agora a gente está entregando. Aumentou o faturamento em 10% na pandemia. Falou, agora a gente, em vez do pessoal comer um lanche aqui, eles pedem o lanche, né? Já vai, aí pede mais não sei o quê. Eles nunca tiveram processo de delivery. Você tinha que ir lá comprar, né? Aí na pandemia eles colocaram o processo de delivery, aumentou o faturamento. Sim. Aumentou o faturamento. Então o problema não é a adversidade, é como eu encaro e como eu vou ter agilidade para mudar a minha estratégia, me adaptar a esse contexto e conseguir fornecer um bom serviço para os meus clientes. E se você está ocupado tentando entender coisas que antes desse problema acontecer já aconteceu e você nunca soube identificar, não vai ser durante o problema que essa visão vai ficar mais clara. Lógico. Né? Então acho que esses cases são muito importantes para realmente a gente trazer isso. Essa gestão, quando a gente diz gestão, é saber o que está acontecendo, é estar a par do que acontece e do porquê acontece. Sim. E da onde acontece, de tudo isso, que são os pilares que a gente estava falando. Teve um cliente nosso que ele também cresceu assim muito, ele quase que dobrou de tamanho com a pandemia. Eu perguntei para ele, falei, cara, como que você conseguiu isso, né? Tirar proveito de uma situação tão inesperada? Aí ele falou assim, inesperada para quem, Wilson? Ele falou, por duas coisas. Primeiro, numa entrevista com o Bill Gates, alguns anos atrás, o Bill Gates falou, olha, as empresas precisam estar preparadas para grandes riscos como guerra e pandemia. Então já era algo que, assim, no mundo moderno é muito comum essa questão de pandemia. No mundo que não tem mais fronteiras, né, as epidemias não ficam mais restritas a um local. Ele falou, e outra, o coronavírus, né, o Covid-19, começou em novembro na China. Exatamente, ele avisou que ele estava vindo e a gente sabia que ele viria. Cara, quem estava um pouquinho antenado, Sim. já estava na China, isso já começou a ir para a Europa. Cara, se vai demorar um mês, 2, 3, eu não sei, mas vai chegar aqui. Vai chegar. Ele já se antecipou, ele começou já a mudar os processos, ele já viu oportunidades através de vendas online, ele já começou a se posicionar. Quando chegou de fato que todo mundo teve que ir para o processo da compra online, cara, ele já era um dos primeiros, porque até o pessoal pensar, até o pessoal mudar, até o pessoal criar sua loja virtual, até não sei o que, ele já estava todo pronto. E aí foi exatamente isso que ele pensou. Ele falou, olha, se a gente tiver um processo de pandemia, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar restritas, né, isolamento social, vão ficar em casa. Elas vão ter que continuar consumindo e a única forma que vai ser de fazer compra vai ser online. Ele já se estruturou, ele mudou toda a plataforma dele de atendimento, né, do público, que era presencial ali, para os sistemas digitais. Quando estourou a pandemia, que veio o boom dessas compras, ele já estava totalmente preparado. Já sabia o que ia acontecer, né? Eu acho que dobrou de tamanho. Sim. Eu acho que foi muito legal trazer esses cases, tanto de sucesso quanto de falhas, para a gente entender a importância da gestão. Sim. E hoje não dá mais para a gente viver empurrando com a barriga Não dá. e apagando incêndio. Primeiro porque nenhum líder
nenhum funcionário, ninguém dentro da equipe quer viver sobre o risco do que vai acontecer, de não conseguir dormir à noite, porque, o que amanhã eu vou ter que resolver? Qual vai ser a boa de amanhã? Sim. Né? E também porque a gente tem que estar preparado para tudo que pode e que vai acontecer. Crise, a gente vive em uma crise, o mundo inteiro, não é nem só o Brasil, há anos, né? E a gente trabalha com recursos escassos, igual a gente falou no começo, há anos e tende a ser cada vez pior, né? E para a gente buscar isso, não dá mais para só empurrar com a barriga. Hoje é muito importante que a gestão seja implantada de uma forma correta, de uma forma que tenha base, que tenha estudo, não só também baseado no achismo. Isso vai dar certo porque deu certo em tal lugar. Não. Busque conhecer a sua empresa, entender a sua empresa e montar a gestão baseado nisso, né? Eu acho que é mais importante. Você tocou num ponto que é muito importante, né? Quando a gente olha a década de 80, 90 para hoje, a gente tem uma inversão no conceito empresarial. Antes, o que a gente tinha? Poucas empresas, né? E se eu era detentor de uma tecnologia, se eu tinha um maquinário, se eu tinha alguma coisa, eu defendia aquela minha tecnologia com unhas e dentes, porque isso era escasso, né? Esse conhecimento... Era só você que tinha, né? E eu tinha um público onde eu vendia da forma que eu queria, atendia de qualquer jeito, até porque ou você compra de mim ou você fica sem. Sim. Né? Então, é assim, tá contente, ótimo, não tá, azar seu, né? Então eu tinha um público aí para vender gigantesco. O que agora aconteceu, e aí eu tinha fornecedores, matéria-prima também muito disponível. O que acontece hoje é o inverso. Eu tenho muitos concorrentes. Pode ver montadoras, que a gente já falou de carro, né? Montadoras. Quantos modelos de carro, quantas montadoras existiam no Brasil na década de 80 e quanto existe hoje? Então, por aí você vê. Marcas de eletrodoméstico, marcas de produtos de consumo, né? Tudo, agência de viagem, tudo. Tudo hoje tem pelo menos exatamente isso. Pra você escolher. Eu lembro que minha mãe ia no mercado, se ela não comprasse aquela marca de sabão em pó, né? E tinha ela e mais uma, e olha lá, que era uma de segunda linha muito ruim. Agora você tem várias, você tem uma série de coisas. Então você tem muito concorrente. As matérias-primas cada vez estão mais escassas, né? Por exemplo, fazer chocolate. Está acabando o cacau do mundo. Não tem cacau suficiente para produzir todo o chocolate que precisa. Então as matérias-primas estão ficando mais difíceis, mais caras, mais escassez. Eu tenho um monte de gente fazendo chocolate. Chocolate, por exemplo, antes era a marca Garoto, Nestlé, né? Hoje você tem várias, né? E o público cada vez mais segmentado, né? Um público cada vez mais exigente, porque como ele tem mais oferta, ele tem quem procurar, ele também está mais exigente com isso. Então agora inverteu. Então aquilo que era um cenário onde eu tinha que ter muito foco em produzir e cuspir produto, porque ele naturalmente se vendia porque as pessoas eram obrigadas a comprar, agora o processo é o contrário. Agora eu preciso estar muito preocupado com o fornecimento, com o meu concorrente, com o meu público-alvo. As variáveis se tornaram outras e a complexidade muito maior. Eu só consigo trazer resultados quando eu realmente tenho gestão. Lá naquele cenário, sem gestão nenhuma, eu conseguia. Era somente ter essa visão de cuspir produto de qualidade lá na minha linha de produção. Agora não. Então, mudou todo o cenário. Quem ainda tiver essa visão passada vai ter muita dificuldade de se manter no mercado e talvez, e é o que eu falo, são empresas dinossauros. Empresas que vão entrar em extinção num curto espaço de tempo, principalmente com essa questão tecnológica que vem avançando rapidamente. Se eu não tomar cuidado, quando eu perceber, já é tarde demais. Eu acho que deu pra gente conversar bastante. Volto a convidar vocês a falar um pouquinho sobre como é a gestão da empresa onde vocês estão, como vocês enxergam. Deixa os comentários aqui para nós, né? Fala com a gente. E, por favor, sugiram temas. A gente adora quando vocês participam. Sim. A gente falou, foi um bate-papo, acho que muito útil. Vai agregar bastante para todo mundo. Queria agradecer a sua participação. Muitíssimo obrigado. Foi muito legal e a gente espera vocês nas próximas. Isso aí. Né? Até a próxima, Até né? a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até. Tchau, gente. Tchau.